Abra a sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4 é o texto dessa noite. Nós vamos continuar aí. Estamos olhando o versículo 4. Esse trecho aqui está um pouco mais complexo porque existem elementos que eu precisava abordar de outros capítulos. Eu vou ver como vou caminhar aqui. Confio que Deus há de nos direcionar. Versículo 4 diz assim, então vocês, apenas situando, os irmãos já viram a cena, a história da igreja acabou. Capítulo 2 e 3, terminou-se a era da igreja. Tudo que nós estamos vendo aqui do versículo 1, do capítulo 4 em diante, é futuro. Não aconteceu. Capítulo 2 e 3 já aconteceram na história. As igrejas já existiram. E na estrutura do livro, é muito emblemático isso. Parece que a era da igreja termina ali. E agora ele começa a focar o céu, e ele mostra uma coisa acontecendo no céu. Logo depois que ele mostra a coisa gloriosa no céu, ele mostra a terra e mostra a calamidade. E ele vai assim até o final do livro, como uma câmera. Mostra o céu, mostra a terra, mostra o céu, dando às pessoas da igreja que sofriam no primeiro século a dimensão do futuro glorioso que viria pela frente. João foi levado à sala do trono, já viu o trono de Deus. E agora diz assim, ao redor do trono, ele descreveu quem estava no trono, agora em diante, 4:4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esse é o texto dessa noite. Então João, na visão dele, ele chega no céu, e a primeira coisa que ele vê no céu é um trono armado. Então ele começa a descrever o trono glorioso de Deus, a glória daquele lugar, é isso que ele faz. Logo depois ele começa a descrever o entorno, e ele fala, olha, haviam luzes, verdes, sardônio, ele começa a descrever, havia um arco-íris, e ele vai descrever, ele vai saindo do centro, ele vai abrindo a imagem, e agora ele abriu um pouco mais e falou, olha, ao redor do trono, e eu parei de olhar no trono central e olhei que em volta do trono existiam mais 24 tronos. E eu não estou olhando mais para aquele poderoso sentado no trono, mas para 24 anciãos, ele descreve como homens idosos. E ele fala, essas pessoas são sentadas nos tronos, e elas estão vestidas de roupas brancas, e esses 24 anciãos têm coroas de ouro na sua cabeça. Então ele tirou o foco do trono de Deus, olhou ao redor, tá bom? Então hoje é até aí que nós vamos caminhar. Vamos ver aí a visão dos 24 anciãos, o que significa. Já li o texto. Verdade central dessa noite é essa aqui, ó. Quem serve a Deus desfruta de bênçãos e também assume responsabilidades. Essa é a história de qualquer pessoa, qualquer ser que serve a Deus. Quem serve a Deus, imediatamente, quanto mais próximo de Deus, mais bênçãos você tem. E, em contrapartida, você também assume responsabilidades maiores. É assim que funciona. Isso funciona em qualquer esfera. Se você pensar numa esfera governamental, lá você tem um rei ou a sua corte, ou você tem um presidente, os seus ministros. Quem está mais próximo do presidente, seus ministros, desfrutam de bênçãos, privilégios, mas também assumem responsabilidades maiores. Quem está perto dos ministros, desfrutam de bênção e assim vai. É um efeito cascata. É isso que João vai descrever para nós. Também, nós vamos mostrar nessa noite o objetivo ao terminar. Eu gostaria que você tivesse entendido quais são então as bênçãos e responsabilidades de servir a Deus. Que bênçãos e responsabilidades são essas, tá bom? Esses dois grupos. Então, como eu sempre tenho feito, eu vou explicar o texto e depois eu vou aplicar o texto. Eu vou explicar o que o texto significa e depois vou tentar fazer essa ponte para fazer... Como é que eu tiro essa lição dessa imagem, dessa visão, o que tem a ver com a minha vida, tá bom? Entenda o texto e depois aplique o texto. Bom, então vamos aí caminhar. Em primeiro lugar, a explicação do texto. Qual é a identidade? Quem são esses 24 anciãos? Há um debate vasto, você vai encontrar muito material escrito, muita coisa falando sobre eles. E se você encontra, quando você descobre que um assunto tem muita coisa, muita variedade, você começa a identificar que não há certeza sobre a questão. Tudo bem? Então nós vamos falar de novo, você vai ver isso direto no livro de Apocalipse, sobre probabilidades, sobre possibilidades. E aí você vai ficar livre e falar, pastor, eu penso diferente. Ok, e eu vou mostrar para você o que pode ser
ou aquilo que poderia ser, e você pode olhar, nenhuma dessas, não nenhuma, mas algumas delas nem nada ferem a Escritura, nem a fidelidade do que Deus quer passar para nós. Simplesmente por razões que nós não sabemos, ele decidiu tornar o livro de Apocalipse um livro que revela, sim, coisas, mas não revela cada detalhe. Alguém já disse que o livro de Apocalipse, a escatologia bíblica é uma senhora com um véu. Então você olha, através do véu você descobre, olha, estou vendo, tem uma mulher aí atrás desse véu. E aí você pergunta, qual a cor dos olhos? A pessoa fala, olha, não dá para identificar. Eu sei que tem olhos, mas eu não consigo identificar. Essa mulher, ela está de brincos? Me parece que sim. Que cor? Olha, a cor não dá para identificar. Então você começa a olhar coisas, mas Deus colocou um véu em cima disso, a ponto de tornar esse livro assim mesmo. Ele não quis dar para você, vai ser tudo desse jeito. Ele não fez. Ele conta, mas com um véu. Se você entender isso em Apocalipse, você já entendeu muito. Então, se alguém disser para você, eu vou mostrar para você passo a passo tudo o que essa pessoa está mentindo. Ela não tem isso, Deus não fez isso. De você ver, vai ler na leitura do livro, que às vezes até o apóstolo João fala, não estou entendendo. Eles olharam e falaram, eu, apóstolo, não estou entendendo? Então, se enxerga, né, na linguagem bíblica, olha e fala, seja humilde e fala, Deus, pode ser isso, eu vou caminhar. Agora, uma última observação de continuar. Quando você não sabe o que não é, você também pode saber o que não é, para não complicar vocês. Eu chego na sua casa com uma caixa de presente, e eu pergunto para você, você sabe o que tem dentro? E você vai dizer não. Fala, não sei, mas eu sei o que não tem. Aí você vai dizer para mim, eu sei que não tem um helicóptero. De brinquedo, não. Um helicóptero, não tem. Você fala, não dá, não tem um elefante. Então você começa a falar, eu sei que isso não é. Quando Jesus ensinava algumas coisas, ele diz assim, o Senhor Jesus disse, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho e nem os anjos, só o Pai sabe. Tem problema nessa declaração? Qual é um problema nessa declaração? Ele fala, quanto àquele dia e hora, ninguém. O Pai reservou, o meu Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Filho não sabe, os anjos não sabem, ninguém sabe. Tem um problema? Aí você fala, mas Jesus não é onisciente? Ou ele é menos Deus que o Pai? Não, ele é igualzinho o Pai. Então como ele não sabe? Aí você tem que chegar à seguinte conclusão. Olha que doido. Ele não mentiu e ele não sabe. Ele é Deus, ele disse que não sabe, não está mentindo e não deixou de ser Deus por causa disso. O que acontece é que dentro da relação da Trindade, a relação intratrinitariana, Deus não revelou para nós como ela funciona. Então nós precisamos ser humildes e olhar e falar, olha, eu vou até aqui, é o que dá para ver, então não vou além. Tudo bem? Então vamos caminhar aí para entender isso. Identidade deles. Alguns dizem, uma possibilidade é que esses 24 que aqui aparecem, os 24 tronos e 24 anciãos de branco, são seres angelicais. Esses 24 representam, nesse caso aqui não representam, mas literalmente seriam anjos. Anjos que estão ali, não sabemos que tipo, não sabemos porquê, não sabemos porque só 24, mas os que dizem ser anjos, eles afirmam isso baseado em alguns textos. Eu não vou ler todos porque são muitos, senão a mensagem se torna uma aula. Eu teria o maior prazer de dar uma aula, mas acho que os irmãos não teriam muito prazer de ficar ouvindo cada detalhe. Então, olha só, eles afirmam que os anjos são chamados de tronos, por exemplo, em Colossenses 1,16. Não precisa abrir. Então, fala que em Cristo foram criados os tronos. E alguns dizem, olha, quando fala os tronos, está se referindo a seres angelicais. Então, quando João vê os 24 no trono, João nada mais está vendo do que um grupo de anjos ali perto de Deus. Outros dizem que além de os anjos serem chamados de tronos, os anjos também eles usam vestes brancas. Diversas vezes você vê os anjos aparecendo e eles estão com vestes completamente brancas. Por exemplo, Mateus 28, 3, na ressurreição de Jesus, o anjo aparece vestido de branco. Quando você olha João 20 ou Atos 1, aqui Atos 1 fica mais claro ainda. Jesus é levado ao céu na frente dos discípulos e o texto fala, aproximaram-se deles dois
dois varões vestidos de branco. Eram 2 anjos. E os anjos perguntam para os discípulos, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que foi levado ao céu, dessa mesma forma vai voltar. Então, anjos também usam branco. Então, eles fizeram associação. Deus, ao redor tem tronos. Esses são anjos. São vestidos de branco e são chamados de tronos. Qual é o problema com essa possibilidade dos 24 serem anjos? A dificuldade dessa visão é que, na Bíblia, os anjos não são chamados em nenhum lugar de ancião. Você não vai achar anjos sendo chamados de anciãos. Não aparece. Você também não verá nenhum anjo com coroa, nenhum anjo sendo coroado. Isso não aparece na Bíblia. Porque o texto fala que eles estão em tronos, roupas brancas e coroa de ouro. Anjo não aparece com coroa. E eles também não aparecem sentados em tronos. Pode ler a Bíblia. De ponta a ponta fala assim, então vi aquele anjo sentado com coroa na cabeça. Não aparece. Quando aparece coroado, aparece Deus. Tudo bem? Então, pode ser anjos? É provável que não, por causa desse episódio aqui. Tá bom? Até porque, no livro de Apocalipse, não só nos demais, a roupa branca era um sinal de justificação, não só de santidade. Ao longo do livro você vê isso acontecer, né? Darei vestes brancas para vocês, tal. Era um sinal de algo que aconteceu com alguém. Outra possibilidade é que os 24 anciãos são um grupo especial de anjos. Pastor, mas não é anjo do mesmo jeito? É. Só que alguns dizem assim, não, mas não é da casta de baixo dos anjos. Existe um grupo, uma elite angelical, desconhecida muitas vezes, que são um grupo muito seleto. A Bíblia chama eles de principados. Bom, já leram em algum lugar? Paulo diz assim, porque a nossa luta, Efésios capítulo 6, 10 em diante, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra o quê? Principados e potestades das regiões celestes. Não, o apóstolo Paulo fala assim, olha, existem poderes que são considerados quase uma realeza, príncipes. Em Daniel capítulo 10, o profeta Daniel está orando. Rapidamente, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, profeta Daniel. Estou abrindo, eu gosto de citar, normalmente eu cito e já saio falando, mas para os irmãos não acharem que pode ser uma invenção, então abra aí só para você pontuar aí. Daniel capítulo 10. Nós, os que já estudaram Daniel comigo, nós já passamos por esse texto. Diz assim, Daniel 10, versículo 10. Daniel está orando e aparece alguém, versículo 5, Daniel 10, 5. Levantei os olhos e eis que havia um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos com ouro. Então havia ouro no ombro, na veste, não na cabeça, tá? O seu corpo era como um berilo, brilhava. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e pés brilhavam como bronze polido. E a voz dele era a voz de muitas palavras, de grande estrondo, de uma multidão. E só eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo nada viram. No obstante, caiu sobre eles grande temor. Fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só eu. Contemplei esta grande visão e não restou em mim forças, o meu rosto mudou de cor, ou seja, ele ficou pálido, se desfigurou, não retive força alguma. Daniel desmaia. Ele vê esse ser angelical e a glória é tão grande que ele perde a força, fica pálido e cai. E o texto diz assim, contudo ouvi uma voz das suas palavras e ouvi a voz cair sem sentidos com o rosto em terra. Ele desmaia. Eis que uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me colocou sobre os joelhos e palmas das mãos. O anjo vai e toca nele, coloca ele de 4. Ele ficou sobre o joelho e as palmas das mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, atenta às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois eis que eu sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé tremendo. Ele estava sem força, ele desfaleceu. Ele ficou de 4, o anjo falou, fica em pé. Ele ficou em pé, mas ele está meio bambo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, ou desde o primeiro dia,
em que você aplicou o seu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Isso significa que Daniel começou a orar 21 dias antes. Faz 21 dias que Daniel está orando e jejuando. Então ele está fraco, fisicamente debilitado. Ele vê tudo isso, desmaia, e o anjo diz: desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a sua oração. E olha o que acontece. Ele ouviu, e eu fui enviado por causa das suas palavras. Ele mandou eu vim aqui trazer a resposta. Mas olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então o anjo fala: Daniel, você orou desde o primeiro dia, eu saí com a mensagem, mas eu não consegui chegar, porque existe um príncipe que está em cima da região da Pérsia. Ele não deixou eu passar. Ele está falando de uma batalha angelical. Um anjo trazendo uma oração e um outro poder resistiu. Não deixou o anjo de Deus passar. Então você tem um anjo maligno resistindo o outro. E ele diz, esse anjo era o príncipe, era o governante sobre a Pérsia. Não era um homem, era uma entidade espiritual que governava aquela região. E tudo bem, Daniel vai orar, continua aí. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e obtive vitória sobre os reis. Então o anjo diz assim: Daniel, você orou, eu vim. Esse principado sobre a Pérsia me resistiu, eu não pude passar. E como você chegou então? Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros significa o quê? Tem outros, pelo menos, aí. Não sei se é muitos, mas dos primeiros príncipes veio, e então Miguel vence a batalha e o anjo vem e traz a mensagem para Daniel. E se você quiser depois ler na sua casa, ele vai falar: eu vou embora, mas assim que eu sair, o príncipe da Grécia virá lutar comigo. E aí esse anjo fala: nossa, o que eu faço? E Miguel que ajudava esse anjo aí. Então é possível, alguns dizem que esse grupo de 24 não se refiram a anjos, mas de uma casta de principados, poderes elevadíssimos. Tudo bem, eu não vou avançar mais nisso, acho que deu para você compreender. Tem o anjo comum, se é que eu posso chamar assim, que os anjos não se ofendam, mas tem o... não sei como classificar. Tem os soldados e os comandantes. Eu não vou falar raleque, senão vai começar a cair raio aqui. Mas tem os anjos com menos asa, menos pena. Não sei como identificar. E tem os anjos poderosos, mais poderosos. Ficou claro nesse texto aí? Eu não vou ficar caminhando por outros aí. Então, alguns acreditam que os 24 anciãos seriam esses 24 poderes principados que estão ali. Alguns, inclusive, acreditam e defendem que Satanás era um desses príncipes, porque fala um dos primeiros príncipes. Quando você lê alguns textos do Antigo Testamento, Isaías 14, Ezequiel 28, que alguns defendem fazer uma referência ao rei de Tiro humano e também uma de dupla referência a um rei humano e ao diabo, diz assim: olha, quando você foi criado, você era o sinete da perfeição, dando a entender que o diabo foi o primeiro a ser criado. E talvez o mais poderoso entre eles. A ponto de você ler Judas, lá antes de Apocalipse, e fala que Satanás está lutando, ele quer o cadáver de Moisés. Moisés morreu e Satanás falou: eu quero o corpo. Por quê? Porque ele ia levar o povo o povo adorava tudo, o povo era idólatra. Imagina ter o corpo de Moisés. O diabo falou: eu quero o corpo. E Miguel luta com ele. E o texto diz assim, que Miguel não ousou dirigir ao diabo palavra infamatória. Ele não começou, como as pessoas fazem por aí: sai daqui, você não é nada. Não. Miguel olhou para ele, sabendo do poder dele, e disse assim, e ele não disse: eu te repreendo, está amarrado. Miguel não falou nada disso. Os crentes dão essas fórmulas, Miguel fala: nossa, que bobagem. Miguel olhou para ele e falou: que o Senhor repreenda você. Eu não ouso falar nada para você, mas que Deus que me enviou te repreenda. E Deus fez isso e ele não pegou o corpo. Tudo bem? Então nós sabemos que existe uma casta poderosa. É possível, desculpa se estiver se tornando aula, irmãos, é possível que aquele jovem que foi possuído em Mateus capítulo 17, quando Jesus desce da transfiguração, é o pior caso de possessão na Bíblia, havia um menininho possuído. E 9 dos apóstolos não conseguiram expulsar. E aí Jesus fala: olha, esse tipo de demônios não se expulsa a não ser com... Então alguns dizem assim que pode ser que sobre aquela criança havia um principado, um poder elevado. Tudo bem? Deu para entender? Então se forem esses seres aqui, esses 24,
Não vou ler tudo, só vou citar, depois você pode tirar foto na internet. Se eu for passar, não tem como, o texto é muito amplo. O papel desse grupo especial seria o papel de adoração. Esses anjos estariam ligados a um nível superior de poder, mas ligados diretamente à adoração. Aqui no livro de Apocalipse, em alguns lugares, você vê seres angelicais ligados a isso. Outros dizem que está ligado à adoração, outros dizem ao louvor diretamente, aí, porque a adoração é muito mais do que louvar a Deus. Aí todos esses textos que lidariam com isso. Eles também servem como intermediários e intérpretes. Alguns dizem que, quando João está aqui em Apocalipse capítulo 7, vira as páginas, por favor, Apocalipse 7:13, diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, já no Apocalipse 7:13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos perguntou isso. Então, João respondi, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então você tem um desses anciãos ensinando o apóstolo João a respeito de uma visão que João não estava compreendendo. Então alguns dizem, tá vendo? É um grupo elevado de anjos que está trabalhando até como intérprete, explicando para João visões que ele não entende. Tudo bem? Anjos comuns, muito difícil de aceitar isso. Anjos de uma categoria mais elevada possível, mas nós esbarramos a mesma coisa. Anjos não são vistos na Bíblia, em tronos, anjos não são vistos na Bíblia sendo coroados. Mesmo esses principados, mesmo os que são chamados de príncipe, nunca aparecem com coroas. Continuação, outra possibilidade. Esse grupo dos 24 se referem a 12 patriarcas do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento. Nossa, como chegar a essa conclusão? Adivinha, não é muito difícil. Alguém olhou e falou, nossa, mas Jacó teve 12 filhos, Jesus teve 12 apóstolos, são eles! Uau lá, ó, genial. Pegou e falou, estão todos sentados aqui. Bom, se fosse isso, ó, eles dizem que os 24 anciãos representam a totalidade do povo, os judeus e a igreja reunidos num lugar só, e eles pegam uma base bíblica dizendo assim, isso acontece em outro lugar. Lá no final de Apocalipse, capítulo 21, quando aparece a nova Jerusalém vinda do céu, é descrito que a Jerusalém celestial tem portas, e sobre cada porta havia um nome de uma das tribos de Israel. Então, tem 12 portas, cada uma tinha um nome. E na base, então em cima tem o nome de Israel, de uma das tribos, e embaixo, na estrutura, tem o nome de um dos apóstolos, os 12 apóstolos. E não é Valdemiro, nem Estevão, nada disso, é 12 só. Não tem como pôr novos, porque não existe novos. Então eles dizem, bom, se na cidade, na Nova Jerusalém, aparece a associação desses 12, esses 24 aqui são eles. É só uma coincidência numérica, lá aparece a cidade e descreve, então eu não preciso inventar. A cidade fala, é o nome dos apóstolos. Mas aqui os 24 anciãos, nada é dito. Não há razão nenhuma para acreditar que os 12 patriarcas estão sentados ali sendo coroados. Não foi prometido isso para eles. Os judeus, o povo de Israel, os 12 filhos de Jacó não receberam promessa, nenhuma promessa dessa. A promessa para Israel sempre é terrena. Toma posse da terra, é sempre aqui, não no céu, aqui. A igreja tem promessa celestial, mas os apóstolos, os patriarcas, não. Então essa possibilidade também seria uma possibilidade forçada só por causa do número, mas não tem amparo bíblico para você ver os 12 filhos de Jacó sentados no trono. Outra possibilidade, os 24 anciãos se referem aos santos importantes do Antigo Testamento. Aí, ponto. Aí não são os 12 patriarcas. Quem está sentado ali? Davi, Moisés. Quem mais? Fala alguém importante do Antigo Testamento. Quem? Samuel. Quem? Daniel. Ó, tem uma categoria aí, Elias, Eliseu. Aí você fala assim, só está o top 12, né? Sentado lá. Eles estão sentados, os maiorais do Antigo Testamento. Desculpa, o top 12 não. O top 24, que eles falam que é só o Antigo Testamento. Então, eles pegam a elite do Antigo Testamento, separaram e falaram, são esses. Eles falam, legal, olha, muito, muito criativo, mas baseado em quê? A Bíblia é complicado, como as pessoas fazem. E eles falaram o seguinte,
essa imagem é elaborada com base nas 24 ordens do sacerdócio que aparece em Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Não dá para ler agora. Por isso que eu falei, se eu for ler tudo, a gente não termina o livro. Mas quando Deus constrói o templo, o tabernáculo vai começar a funcionar, o templo ali, há ordens específicas. Então você tem uma família. Deus vai começar uma linhagem sacerdotal. Então, da tribo de Levi, você vai ter esses sacerdotes. E eles vão servir ao templo. Então você vai ter sacerdotes e você vai ter os levitas. Então são grupos, ambos vêm da mesma tribo, mas eles têm funções diferentes. Um está relacionado, o sacerdote servia no templo relacionado à ministração, sacrificar, tudo aquilo relacionado a Deus. E os levitas, uma das funções dele era a música, uma delas, mas tinha várias. Alguns eram tesoureiros, outros trabalhavam na portaria. Então, as pessoas costumam dizer, você canta na igreja, você é levita. Bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma que você não é judeu, na igreja não tem levita, e os levitas não eram só cantores. Levitas era porteiro, era chaveiro, era toda a função braçal ficava para os levitas. E os sacerdotes cuidavam da parte de sacrifício. Por que Deus fez 24 ordens? Eu fui pesquisar, não sabemos. Sobraram 2 filhos. Da linhagem de Arão, vão ter 4. 2 vão morrer. Nadab e Abiú são punidos, Deus elimina. Sobram 2. Desses 2, um clã tem 16 cabeças e o outro tem 8. Então tinha 24. Deus falou assim, olha, coloquem eles para trabalhar em turno. O templo sempre tem que ter alguém trabalhando. Então esse é o seu turno. Você vai trabalhar dessa hora, depois terminou, você vai embora. E assim vai. Quando você não está no seu turno de trabalho, você está na sua casa, cuidando das suas coisas, a lavoura, cuidando dos seus afazeres. Era assim que funcionava. Como é que eu sei disso? Você vê em outros lugares. Lembra de Zacarias, o pai de João Batista? O pai de João Batista diz assim que no seu turno, ele estava servindo a Deus, um anjo aparece. O anjo Gabriel aparece e fala, Zacarias, sua mulher Isabel vai ter um filho. E aí começa aquele diálogo todo e fala, como é que eu sei que você está dizendo a verdade? O anjo falou, o quê? A pior coisa é você falar para o anjo, está dentro do templo. Sua mulher é idosa, ela vai ter um filho. E o nome dele vai ser João. Ele falou, como eu sei que você está dizendo a verdade? O anjo ficou bravo, falou assim, eu sou Gabriel que assiste na presença do Senhor. Para que você saiba que é verdade, você vai ficar mudo até que você confirme isso. E a partir dali, o pessoal está fora. Se você ler o texto, se eu não me engano é Lucas, fala que o pessoal está preocupado, porque bateu o horário do turno e ele não saía. Deus falou, ele tem que sair. Ele não saía. Quando ele saiu, não falava nada, só gesticulava. Então, os sacerdotes ministravam em função de turno. É só isso, mas como é que eu posso pegar 24 turnos dos sacerdotes e jogar esses sacerdotes na sala de Deus? Só por causa do número 24. Essas correlações que as pessoas fazem são bonitas, mas são insustentáveis, não tem nada além da coincidência numérica. Existe um homem existia, tá? Ele morreu em 2014, nasceu em 1915, morreu em 2014, o Dr. Dwight Pentecost. Ele era professor do Seminário Teológico de Dallas. Irmãos, o meu professor de teologia, professor falecido também, faleceu em 2014, no mesmo ano que o Dr. Pentecost. Eles eram muito amigos, inclusive. A mente mais brilhante que eu conheci na minha vida, o homem mais extraordinário em termos de conhecimento, era o professor Carlos Oswaldo Cardoso, aqui professor em Atibaia. E o professor Carlos disse que esse homem, um dia o Carlos Oswaldo, que falava grego e hebraico fluente, falava 8 idiomas. Era um negócio brutal, avassalador o conhecimento dele. O Carlos Oswaldo foi apresentar ele e disse o seguinte, o que esse homem já esqueceu de Bíblia é mais do que o que eu sei. O pessoal falou, o quê? O que ele esqueceu da Bíblia é mais do que eu sei. O que ele sabe é outra história. Então nós estamos falando talvez da maior autoridade em escatologia do mundo. Pode ser que alguém surja mais para frente, mas até hoje não existe ninguém que saiba mais do que ele. Dr. Dwight Pentecost. Quer entender escatologia? Compre um livro dele chamado Manual de Escatologia, da Editora Vida. É o único livro, ele é bem incisivo e claro. Dr. Dwight diz o seguinte, como identificar os 24 anciãos?
ele ele propôs a ideia dos 24 anciãos sendo resolvida em Apocalipse 5. Vira as páginas aí para Apocalipse 5. Em Apocalipse 5, é dito que os anciãos estão cantando. Depois eu vou passar por esse texto com calma, mas por hora, quero que você olhe aqui, Apocalipse 5, 8. Diz assim: quando tomou o livro, está falando de Jesus, tá? Quando ele tomou o livro da mão de quem estava no trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas, taças de ouro, cheias de incenso, e essas são as orações dos santos. Então, os 24 anciãos, quando Jesus pega o livro da mão do Pai, os 24 anciãos se ajoelham na hora. E eles têm na mão harpas, e eles também têm taças, e dentro da taça aqui ele fala assim que são orações de santos. Os 24 continua, verso 9. Eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo, nação. E para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, olha o que o Dr. Pentecoste disse. Quando você estuda a literatura grega, você tem o que é chamado manuscritos. As pessoas fazem cópias do texto original. Ninguém mais tem o texto original com a letra de Paulo, com a letra de João. Não tem. Se perdeu, no sentido, não é que se extraviou. Acabou, de tanto usar, o papel acabou, se desfez. Para não acabar, eles faziam cópias. E iam espalhando pelo mundo afora, a ponto de ter aqui em Bragança, você tem as cópias do material que os apóstolos produziram. E um material muito fiel, muito bom. Porém, às vezes se encontram manuscritos, você acha um no Egito de um jeito e na Grécia um outro, com variações muito pequenas, muito. De modo que as pessoas olham e falam assim, como pode? Deus fez isso, Ele preservou. Então, quando um manuscrito perde uma coisa, eles acham outro que tem. Então, como resolve? Qual é o que está certo? Existe uma parte na teologia chamada crítica textual. Gente muito capacitada que senta, pega todos os manuscritos e compara um a um e depois classifica. Para dizer, olha, a maior probabilidade é que seja esse aqui, se não for esse, é esse, e assim vai. Tá bom? Isso são os críticos da área textual. Um trabalho belíssimo, eu já fiz uma época, mas assim, é muito profundo, é muito difícil, mas é muito legal de fazer para pesquisar. Acharam-se variações desse texto que nós acabamos de ler. Então, o texto está sendo projetado para vocês, esse daqui. Ó. Acabamos de ler, não vou ler de novo, tá? Então, a diferença, talvez você até tenha aqui, a variação, e você tem a Bíblia que adota uma outra variação, uma outra variante, desculpe. Quando chega nessa parte, os 24 anciãos dizem, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem. Então, os 24 diz, o Senhor é digno porque o Senhor morreu e comprou pessoas. Porém, existe um pequeno grupo de manuscritos que contém uma mudança, uma variante disso daí. E nesse espaço, olha o que aparece nessa variante. Aparece isso. Então, veja, deixa eu colocar todas. Um grupo menor de manuscritos que foi encontrado diz assim, vê se muda. Digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, né? Porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituístes reino, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Bom, se essa variante textual for a correta, quem são os 24? Quem são os 24? Eles estão dizendo para Jesus o seguinte, porque você nos comprou. Porque você nos fez reinos. Quem seriam os 24? Quem é o povo que foi comprado? A igreja. Se essa variante estiver certa, quando os 24 estão falando, Senhor, bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos comprou. Opa! Se isso estiver certo, os 24 anciãos são a igreja. E eles estão dizendo, o Senhor comprou e nós reinaremos. Tem algum lugar da Bíblia que fala que a igreja, o Senhor nos comprou e nos constituísse reino? Tem algum texto que fala que nós somos reis e sacerdotes? Lembra de algum texto que fala sobre isso?
1 de Pedro, alguém cita um pedacinho do texto aí, lembram? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele vai colocar no mesmo texto de Pedro, vai chamar a igreja de reis e sacerdotes. E olha o que os 24 falam. Nos constituíste reino e sacerdotes. Então isso, meus irmãos, se essa variante estiver certa, é uma questão de crítica textual aqui mesmo, se estiver certa, esse grupo é a igreja. Agora, sendo bem honesto com vocês, a maior parte dos manuscritos não está assim. É uma minoria que consta isso. Mas na crítica textual não se conta maioria e minoria. Existe um monte de coisa a ser investigada, tá bom? Só dando detalhe para vocês. Se for a igreja, a possibilidade dos 24 anciãos seria resolvida da seguinte forma. E eu acho que, na minha opinião, você pode discordar, na minha opinião, a igreja cumpriria muito melhor do que todas as outras possibilidades, os 24. Por quê? Eles representariam a igreja. Porque no caso da igreja, a igreja recebeu as seguintes promessas. Os 24 são aonde? São em tronos, vestidos de branco e com coroa. Olha o que é dito para a igreja. Vocês receberão vestes brancas. E não está em outro livro, não está muito longe, ele acabou de falar para a igreja. Ele acabou de falar, vocês receberão vestes brancas. No capítulo seguinte aparece um grupo de veste branca. Eu não vou ler aí Apocalipse 2:10, todos esses falam. Mas deixa eu ler esse daqui, esse daqui, Apocalipse 19. 19, olha que lindo essa visão. No Apocalipse 19, mostra um grupo que está no céu. Versículo 6 diz assim: Então ouvi uma voz, Apocalipse 19, 6. Ouvi uma voz como de grande multidão, como de muitas águas, e fortes trovões, dizendo: Aleluia! Aleluia significa louvado seja Deus nas alturas. Pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que acabou de chegar nesse momento aqui? As bodas do Cordeiro. O que é bodas? Bodas é o casamento. Então, o texto aqui diz assim: Bendito seja Deus, porque chegou o momento do casamento ser realizado. O noivo vai se casar com a noiva. Onde? Ou ele está descrevendo isso aonde? No céu, tá bom? É lá no céu que isso é dito. Olha o que acontece. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, já se arrumou, a noiva já está limpa, pronta. Pronta para se casar. E olha a veste da noiva, lá no céu, hein? Pois foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então é dito que no momento em que Jesus vai casar com a igreja, a noiva está vestida com vestes brancas, lindas. A mesma roupa que aparece nos 24 anciãos. E mais, eu não vou ler agora o final, se você continuar em Apocalipse 19, você vai ver que Jesus logo depois volta à terra e fala que os exércitos do céu, ele volta montado num cavalo, e os exércitos de todo o céu estão seguindo ele, montados em cavalos e com vestes brancas. É muito provável que aquela cena, alguns dizem, Jesus está voltando do céu com os anjos, mas é muito mais provável pelo contexto imediato, que essa volta, ele está voltando com a sua noiva, agora não com noiva, mas com a esposa. Ele está falando de você. Não sei se você gosta de filme de ação, mas ele está mostrando o final da história, Jesus voltando com o exército do céu, e está lá você de branco, descendo. Fala, agora o bicho vai pegar. Está vindo para onde? Para a terra. Para enfrentar quem? O anticristo e seus exércitos. Mas não dá nem graça, né? Porque Jesus mata o anticristo com a sua fala, não dá nem tempo de você lutar, né? Jogar a espada, qualquer coisa, não dá tempo. Mas você está lá cavalgando. É lindo, é glorioso. A cena é gloriosa. Então é muito provável que pela descrição ao longo do livro, os 24 anciãos simbolizem a igreja, porque eles estão vestidos de vestes brancas. Outra coisa, a igreja recebeu a promessa de ser coroado. Ele fala, ser fiel e eu vou te dar a coroa. Ele promete para a igreja coroação. Os anjos não recebem isso. Tudo bem? Não, está no texto. Depois, isso aqui é todo texto de Apocalipse, tá? Outra coisa, é dito para a igreja, é prometido, no capítulo anterior, acabou de dizer, ao vencedor dar-lhe a sentar-se comigo no trono. A igreja é prometido receber veste branca, coroa e trono.
Isso é prometido para a igreja. Então, os 24, tranquilamente, simbolizariam de maneira melhor a igreja. Por que 24? Não sei. Ninguém tem uma explicação para isso. Mas eles talvez simbolizem a totalidade do povo de Deus redimida, a igreja ressurreta sendo simbolizada nesses 24 anciãos. Pastor, eu discordo, eu quero ficar com a elite angelical. Tudo bem, não vão ter problema, mas estou mostrando para você as dificuldades aí. Existe um texto em Apocalipse, que mostra por que a igreja estaria no céu com vestes brancas. Em Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses 2, é dito esse texto aqui. Paulo vai falar para a igreja em Tessalônica, ele diz: irmãos, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, está claramente falando da tirada da igreja, encontro com Cristo. Olha o que Paulo diz. Nós vos exortamos a que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbe quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Começaram a dizer em Tessalônica o seguinte: o dia do Senhor já começou e vocês ficaram. Os crentes de Tessalônica falando: meu Deus, já aconteceu? Já. O dia do Senhor começou e vocês ficaram. Eles ficaram apavorados. Paulo falou: irmãos, não deixa, não muda de mente, não acredita nisso, mesmo que seja que alguém não seja perturbado por espírito. Alguém falar: eu tenho uma palavra do espírito. Não acredita, é mentira. Não acredita, quer por palavra ou por epístola. Se alguém mostrar uma carta e falar: eu tenho uma carta de Paulo, dizendo que o dia do Senhor começou. Paulo diz, porque falsificavam documentos naquela época e assinavam embaixo, apóstolo Paulo. Paulo falou: nem se chegar uma carta, nem se alguém falar em nome do Espírito de Deus, não acredite. Por quê? Porque o dia do Senhor, como se tivesse chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Aí Paulo diz assim: como saber que o dia do Senhor, o período da tribulação, começou? Ele diz o seguinte: o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo diz: igreja, não se preocupe. O fim não começa sem que primeiro aconteça o quê? Nesse texto, o que tem que acontecer? Apostasia. Logo a pessoa fala: pastor, então começou mesmo, porque eu tenho visto de gente apostatar. Nossa, aqueles irmãos não estão vindo mais. Apostasia é o que mais vejo e apaga isso, apaga tudo isso. A palavra apostasia na Bíblia, ela só aparece aqui. É difícil isso, né? Quando você pega, só tem essa vez aparece, não aparece mais na Bíblia, só essa vez. Então você tem que entender como a palavra funcionava lá atrás. No primeiro século, quando Paulo escreveu, a palavra apostasia significa tão somente sair. Está escrito literalmente em grego assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor não começa sem que primeiro venha a saída. Só está escrito isso. Qualquer outra acréscimo é invenção humana. Aí você fala: saída é. Apostasia é bom ou ruim? Se eu perguntar para você. No nosso contexto atual, falou apostasia é sempre ruim. No passado, não. A apostasia para eles era sair. Então, por exemplo, ela pode ser boa ou ruim, dependendo de onde a pessoa sai. Aquele rapaz saiu das drogas. Ele apostatou das drogas. Apostasia boa. Ele apostatou da bebida. Maravilha. Apostatou do pecado. Lindo. Então, apostasia significa sair de algum lugar. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: não se preocupe. O dia do Senhor não começa sem que a primeira coisa tem que acontecer é a saída. E é muito, muito fácil de encaixar aí qual é o grupo que tem a promessa de saída. Se essa saída se refere à igreja, Paulo está dizendo assim: não se preocupe, irmãos, porque o dia do Senhor não começa sem que primeiro venha a saída. E então, só depois da saída, o homem da iniquidade será revelado. Tudo bem? Então isso mostraria a igreja no céu. Quando toda a calamidade na terra começar, a igreja estará no céu. É assim que você faz a leitura bíblica. Eu gostaria de ter tempo para passar. Olha o que Paulo diz também em Tessalônica: irmãos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. E olha o que ele fala para a igreja: vocês devem aguardar dos céus o seu Filho. A igreja está aguardando dos céus Jesus, que vem nos buscar. Não voltar à terra, ele vem nos buscar para levar. Vocês aguardam do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Esse Filho é Jesus, que faz o quê? Que nos livra da ira
vindoura. Então, toda a calamidade do livro de Apocalipse, Paulo diz assim, não tenham medo, porque vocês estão aguardando Jesus vir do céu, buscar vocês, e ele livra vocês da ira vindoura, a ira que vai cair. Ainda em Tessalonicenses, o último texto diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Eu fico bravo quando eu leio isso aqui, porque Paulo falou, vocês sabem tanto que eu nem vou explicar. Mas a gente sabe aqui? O pessoal de Tessalônica, ele falou, não vou escrever muito, porque vocês já sabem, nem vou ficar explicando. Você fala, Paulo escreve, não é só para eles. Então Paulo não explicou, porque eles sabiam. E ele diz o seguinte, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Ele fala que o começo desse período acontece repentinamente. Como é que o ladrão vem? Sem aviso. O ladrão vem de surpresa. Então, irmãos, todos esses textos vão apontar para isso. E esse texto continua. Quando andarem dizendo paz e segurança, quando andarem dizendo, Paulo está dizendo, os de fora da igreja. Quando os de fora da igreja disserem paz e segurança, eis que cairá sobre eles repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A dor de parto, a pessoa está bem e de repente começa a sentir contração. Então ele fala, não tem um aviso. Prepare-se, olha como ele termina o mesmo texto. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Paulo diz que a igreja precisa estar vigilante, sempre aguardando a chegada do Senhor. O mundo será surpreendido com esse início, mas a igreja não, a igreja vai ser tirada. E aí Paulo diz, e se o crente não vigiar? Ele continua, ora, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E ele termina dizendo, nós, porém, somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos com a couraça da fé, o amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. De novo ele fala, não tenham medo. A igreja vai estar no céu. Então você pode sim ver os 24 anciãos sentados em trono e dizer, eles representam a igreja no céu. Não tenha medo. Você não fica com medo, ai meu Deus, começou o dia do Senhor, aquele o anticristo, tem crente que está apavorado com isso. Olha, eu vi a besta, pastor, tem um monte de besta por aí, mas como eu vou dizer, não é, pode dizer o besta, vou colocar assim, tá? Esse personagem ele não surgiu. Não surgiu. E não precisa se preocupar com ele. A igreja não estará aqui. É dito para João, sobe para cá. E ele vê 24 lá, muito provavelmente simbolizando a igreja sentada perto do Senhor. É legal saber disso? Saber que quando o negócio pegar aqui, a igreja ali simbolizada nesse 24, perto do trono de Deus, não está fora. Está na frente do Senhor. Roupas brancas, coroas, bem próximo dele. Traz o que no seu coração? Quando tudo está pegando fogo, você olha, você está sentado, você olha, levanta os olhos um pouquinho e já vê o trono de Deus aqui, pertinho de você. O que gera no seu coração? Você fala, Senhor, muito obrigado. Eu não estou nem fora da sala de comando, eu estou perto do trono. Eu estou na sua corte. O Senhor está me tratando realmente como filho, não é só de boca, não. O Senhor me trouxe ao seu lado. O que mais aí? Ó? A aplicação do texto, não sei se vai dar tempo de fazer hoje. 7h30. Vou fazer mais um pouquinho e paro, tá bom? Ao redor do trono. Então, eu expliquei o texto até agora. O que isso tem a ver com a gente? Como eu aplico isso? Veja só. Quais são os privilégios dos salvos? Se os 24 simbolizam a igreja, e eu acredito que simbolizam, a Bíblia fala de privilégios. O primeiro privilégio é, ao redor do trono haviam 24 tronos. Isso é proximidade. Louve a Deus, porque Deus trata você de forma especial. De forma muito especial. Você sabe que no contexto do Oriente Médio Antigo, quanto mais próximo você sentasse da pessoa que está na ponta da mesa, mais importante você era. A ponto de Jesus falar, olha, quando vocês forem em alguma festa, não procure os melhores lugares. É melhor você sentar longe e o anfitrião falar, ei, não, você não, sai daí e senta aqui. Você vai ser honrado. É melhor acontecer isso do que você sentar aqui do lado de Deus ou do lado do rei, e o rei falar, sai, seu lugar é não sei aonde. É feio. Qual é o lugar dele? Sai procurando falando, fica em pé lá atrás, por favor. Você nunca foi numa festa? Quando você chega naquela festa, os lugares estão todos tomados, e aí você vai perto lá da frente, tem uma mesa com uma plaquinha dizendo o quê?
Reservado. Quando fala está reservado, o que você entende? Você fala, reservado para mim. Você tira a plaquinha e senta, é assim? Está reservado, não tem nome. Só que neste caso, não. Quando está lá, está reservado, está o seu nome. E Deus está falando assim, igreja, porque vocês foram salvos, vocês têm o privilégio de desfrutar de proximidade. Proximidade é uma bênção. Você sabia disso? Deus está próximo de você hoje já? Quando você levanta, quando você ora, quando você sai para trabalhar. Deus está com você. Às vezes você ora e fala, Senhor, fica comigo. Ele fala, eu estou com você. Eu prometi, nunca vos deixarei. Isso é proximidade, é lindo isso. Às vezes os filhos têm medo, eles vão dormir de noite. Algumas crianças passam por dilemas assim. E falam, você pode ficar aqui do meu lado? Ou você dá a mão para mim? Isso acontece? Acontece. Como é que o filho se sente seguro? Quando ele abre o olho assim, ele vê o pai ou a mãe do lado. Ele fala, ai que bom, posso dormir seguro, posso dormir tranquilo. Proximidade de Deus é uma bênção. E os 24 desfrutam disso. Além de proximidade, fala de 24 tronos, isso é uma bênção chamada autoridade. Por alguma razão, Deus dará aos seus filhos autoridade. Por isso ele fala para você, ser fiel no pouco, porque sobre muito te colocarei. Irmãos, você fica pensando, eu não sou, vou ser fiel no quê, Deus? Seja fiel naquilo que Ele te deu agora. Mas a única coisa que eu faço é organizar a gaveta, a roupa na gaveta. Organize bem. Deus não está preocupado com o que você faz, mas como você faz. Quando você está limpando um lugar, eu lembro que quando criança, ainda morando com os meus pais, minha mãe muitas vezes dividia as tarefas, falava, cada um vai fazer uma função. E muitas vezes a minha função era varrer. E minha mãe diz, vou confiar na minha mãe, que quando eu varria, eu varria em volta. Então eu não tirava as coisas do lugar para varrer. Então eu falava, mãe, eu varri, ó. O corredor não está limpo? Tá. Mas se você tirou as coisas do lugar, eu falo, não precisa, é por aqui que vai passar. Então, tirava a pó. Como é que você tira a pó? Abaixo, você passa em volta assim, ó. Certinho. E continuar. Irmãos, você daria autoridade para alguém que trabalha assim? Que quando vai varrer a casa, empurra o lixo para baixo do tapete? Você daria autoridade para alguém que faz as coisas sempre de qualquer jeito? Então, se você cozinha, passa, lava, se você trabalha em oficina, é professor, médico, faça com excelência aquilo que Ele te deu. Porque um dia Ele vai falar para você, você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o mundo. É um grande privilégio sentar em trono. E a igreja recebe esse privilégio. Há um outro privilégio, vestidos de branco, talvez, na minha opinião, esse é o maior dos privilégios. A roupa branca significa justificação. É a garantia de que nós não somos considerados culpados. Você sabe que nós todos aqui estamos sentados, ninguém aqui é sem pecado. Todos nós estamos sujos. Mas quando Deus olha para nós, Ele fala assim, você está debaixo da graça que veio do meu filho. Eu olho para você e eu não vejo mais a culpa do pecado, mas eu vejo a justiça que procede do meu filho. E Ele veste a sua igreja de branco. Nós ainda não estamos assim. Ainda somos imperfeitos. Mas haverá um dia em que não haverá mais nenhuma iniquidade. Nós somos livres da culpa do pecado, mas não da presença do pecado. Não dos efeitos do pecado. Mas nesse dia, nós estaremos livres da culpa, da presença, do poder, da influência. Não haverá mais problema. Esses dias eu estava falando com uma pessoa por telefone em São Paulo, a pessoa disse assim, pastor, quando chegar no céu, eu não sei porque a pessoa perguntou, a pessoa me disse assim, quando chegar no céu, nós vamos nos dar bem mesmo com aquelas pessoas da igreja que a gente não se dá bem hoje? E eu falei assim, vai. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza. Pensa na pessoa que você não gosta, você vai chegar, você vai dar um abraço, fala, eu te amo. Você fala, não, vai sim. E se você chegar no inferno, espero que ninguém aqui chegue, mas chegar no inferno e ver aquela pessoa que você ama, você vai falar, que saudade também, não tem. Se lá não tem tristeza, no inferno não tem alegria. E como é que isso é definido? Deus vai olhar e falar assim, estes são os que foram cobertos pelo poder da cruz. Grande privilégio. Proximidade, autoridade, justificação. Coroas. Você tem coroas de ouro. É o privilégio do galardão. Deus há de recompensar você. Não sei como Ele fará isso, não sei como Ele contabiliza isso.
vai contabilizar, mas ele há de compensar o seu esforço. Agradeça a ele e fala: Senhor, obrigado. Ele sabe o que você faz. Ninguém vê muitas vezes o seu agir, mas ele sabe e ele há de recompensar você. Na semana que vem nós vamos ver o que vai acontecer ainda sobre esse aspecto. Eu vou parar aqui por causa do nosso horário. Então, por enquanto, a aplicação existem privilégios. Desfrute desses privilégios e que Deus faça com que você, como eu falei, se você fala não é a igreja, ok, mas eu creio que é a igreja. E sendo a igreja, todas essas bênçãos estão prometidas. Tem mais, porque hoje eu falei dos privilégios, mas eu disse que quando você tem privilégios, você tem também. Vocês vão sair hoje tranquilo. Então o pastor hoje foi legal, só bênção, só privilégio. Mas eu quero ter tempo hoje com tranquilidade para o pessoal ficar na cantina, não ir embora. Fique conosco. Semana que vem nós vamos continuar um pouco mais e ver a responsabilidade. E se o Senhor permitir, entramos na parte que fala dos 4 seres viventes ao redor do trono. Como entender isso aí? Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para que você ore e fale com Ele. É Ele quem dá vestes brancas, é Ele quem coloca você, a igreja, em tronos. A Bíblia deixa bem claro para nós que por meio dEle, por Ele, todas as coisas são. E o que nos resta dizer é: a Ele a glória. Bendito seja o Senhor que me comprou, me perdoou. Sou imperfeito hoje, mas chegará o dia em que o pecado não terá mais poder nenhum. A presença, a influência, não, eu estarei livre. Porque o meu Senhor pagou por mim na cruz. E o Senhor colocará sobre a minha cabeça uma coroa em recompensa. E eu só posso dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está me recompensando. Eu não fiz nada, foi o Senhor que fez tudo. O Senhor me salvou, me comprou. E Ele vai dizer para você: porque você me serviu. Porque você me serviu no pouco ou no muito. A eternidade reserva para você grandes privilégios. Mas nunca se esqueça que a glória é dEle. E é isso que você tem que reconhecer no seu coração desde já. A Ele, ao Senhor Jesus, toda a glória. Que riqueza insondável, eu não entendo porque o Senhor me salvou. Toda a glória a Ti, Senhor. Ajuda-me a viver, mostrando a este mundo que eu sou servo Seu. Bendito seja o Senhor que nos comprou. Nós ainda não conseguimos entender toda a glória desse cenário que estamos contemplando nesse livro. Mas entendendo ou não, Senhor, toda a glória a Ti, pelos séculos dos séculos, porque o Senhor é maravilhoso. Não merecíamos, o Senhor nos buscou. Imperfeitos, e o Senhor nos salvou. Como retribuir tudo isso? Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas vidas muitas vezes complicadas, escolhas, caminhos que adotamos. Senhor, restaura, perdoa, nos coloca de novo para andar contigo. Que haja desde já mais proximidade. Que haja de nós hoje mais responsabilidade também no Te servir. Até que chegue o dia em que vamos estar completamente livres na Sua presença.